Matutos, mais um episódio do Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Takamoto. Eu sou o Felipe Boldo. E hoje nós vamos falar sobre estresse minoritário. Para isso, estamos com um convidado, o primeiro convidado, né, Fê, do nosso podcast. O primeiríssimo. E esse convidado é o Emerson Augusto Paixão dos Santos. Eu li, gente, aqui no Google Meet. Felipe, você que conhece mais, se quiser apresentar o Emerson. Bom, eu vou falar que eu conheço do Emerson. O Emerson, ele é psicólogo. Eu conheci o Emerson quando eu estava no primeiro ano da graduação, porque ele foi meu monitor em análise do comportamento. E aí, depois disso, assim, eu e o Emerson sempre compartilhamos alguns projetos em comum que a gente se enfiava aí nas graduações da vida. Muito por também os dois serem analistas do comportamento, né? A gente frequentava os mesmos lugares, porque analista do comportamento é uma gangue. E, enfim, então foi assim que a gente se conheceu. O Emerson se formou um ano antes de mim, eu me formei um ano depois. E hoje a gente é sócios, a gente atende na mesma clínica. Ele e a Bruna, né, que também é minha sócia, e um dia também participará de um episódio. Eles abriram a clínica primeiro e eu entrei para a sociedade depois, né? E, enfim, estamos juntos até hoje. Ambos analistas do comportamento, ambos muito competentes, né? Então, enfim, é isso. Emerson, você tem alguma coisa para complementar? Eu queria agradecer o convite. Eu não sabia dessa informação de que eu era o primeiro convidado. Eu tô nervoso com a responsabilidade aqui de inaugurar essa modalidade. Vai ser tranquilo. Mas obrigado pelo convite, gente. Eu adorei a oportunidade de falar para vocês sobre o que eu gosto, que é o estresse minoritário e tudo que ele envolve. O tema do podcast de hoje é estresse minoritário. É um tema que ainda não é muito estudado e é um objetivo de estudo na sua pesquisa, Emerson? Como que é isso para você? Não é um objetivo central, mas ele é um campo onde eu vou... Minha pesquisa ela vai puxar um fio do estresse minoritário, né? Entendi. E começou... O meu contato com esse tema foi pelo Emerson e são coisas assim que a gente vê todos os dias na clínica. Por exemplo, uma pessoa LGBT... na clínica, quando você atende, você percebe que ela tem, às vezes, percepções muito mais aguçadas para perigos e para pressões do meio externo do que uma pessoa que não é LGBT, por exemplo. Uma das coisas que eu sempre percebo é o quanto que isso muitas vezes fica pesado para a pessoa, o quanto que isso sobrecarrega a pessoa, porque ela tem que estar o tempo todo caçando perigo no ambiente, até como uma forma de sobrevivência, né? Então, assim, esse é um pequeno exemplo do que é um estresse minoritário. E eu aprendi isso lendo algumas coisas que o Emerson já escreveu para um artigo científico. E é uma coisa que psicólogo vê o tempo todo na clínica quando atende qualquer minoria. A gente nota as diferenças assim logo de cara com autocobranças que as pessoas têm para si mesmas, e enfim, né, com até a forma das pessoas viverem, se relacionarem com outras pessoas. Isso o estresse minoritário ele é muito transversal à vivência de cada pessoa que não está entre os padrões heteronormativos, né? Entendendo que a máxima disso seria o homem branco, heterossexual, rico e enfim. Então, falando de uma maneira bem superficial, o meu contato com esse tema começou com o Emerson. E as poucas coisas que eu sei, eu li do que ele escreveu. E eu acho que é um tema muito importante da gente falar porque... para mim, pelo menos como psicólogo, eu vejo como um tema muito importante, porque a gente meio que vai contra aquele discurso de todo mundo é igual, todo mundo consegue, você é pobre porque você quer, você é isso ou aquilo porque você está acomodado. E, enfim, assim como todos os assuntos que a gente traz aqui no podcast, né, Bruna? A intenção é que a gente fuja um pouco a regra do que está posto na sociedade em geral.
né? Então, Sim. um pouco da gente trazer esse tema aqui é de também informar as pessoas sobre um problema e como um problema social que existe para todas as minorias, algumas sofrem mais, outras menos, mas como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode informar as pessoas sobre isso, quais são as nomenclaturas corretas, enfim. É um tema abrangente, dá pra gente falar sobre muitas coisas, e basicamente é isso que eu sei. Eu não conhecia também o termo, assim, menos ainda, né? Tipo, o Felipe ainda tá nesse meio, teve o contato ali com as publicações do Emerson e tal, mas eu não conhecia, e quando o Fê propôs esse tema há um tempo, enfim, no nosso grupo de WhatsApp, grupo de 2 no WhatsApp, eu fui pesquisar rapidinho ali no Google e me identifiquei um pouco por estar envolvida na militância amarela, enfim, né, como nipodescendente e militante amarela. Então, mas eu fiquei super empolgada porque é um tema que eu acho que chega até mim de certa forma, mas que eu não sei como, então hoje eu vou descobrir. E, bom, enfim, acho que pra começar esse papo, seria legal o Emerson explicar, né? Mais ou menos o que é o estresse minoritário. Eu vou tentar descrever a minha leitura, né? Eu acho que eu tenho um viés da análise do comportamento, que é a minha abordagem teórica, né, que rege toda a minha atuação, desde a prática até a acadêmica também. Basicamente, né, eu vou tentar explicar a minha leitura do conceito de estresse minoritários, porque eu tenho um viés analítico comportamental, né, então eu tenho algumas divergências do autor em relação a alguns conceitos bases da teoria, né, que basicamente o que o autor fez, o Mayer, em 2003, ele juntou uma série de estudos que descreviam práticas discriminatórias contra grupos específicos da população e criou o conceito de estresse minoritário para englobar todos esses padrões e as consequências desses padrões para esses indivíduos, né? Então, basicamente, o que ele fez foi dizer, olha, os grupos compartilham práticas, símbolos, significados, né? E, em decorrência disso, eles são acometidos por processos específicos também, né? Então, pessoas LGBT podem sofrer e sofrem, de fato, né, LGBTfobia, pessoas negras sofrem racismo. A contribuição dele é apontar que a gente não pode considerar a violência, a discriminação como uma categoria geral, mas como práticas específicas que ocorrem em contextos específicos em relação às especificidades dos grupos que compõem esses contextos, né? Então, é muito interessante nesse sentido. E foi o que me atraiu para essa leitura. Emerson, eu acho que seria legal, porque no caso da Bruna, né, ela falou que se identifica com o pouco que ela leu, no caso do racismo amarelo. Eu me identifico com a questão da bissexualidade e acho que seria legal você contar por que você se identifica com isso também. Enfim, não sei se é por alguma questão da sua sexualidade ou você simplesmente gosta de estudar isso ou não. Acho que eu comecei a estudar num contexto acadêmico mesmo, né? A violência de modo geral, né? E até alguns projetos que a gente participou junto sobre violência doméstica para a mulher, né? Então foi aí que começaram os meus estudos sobre violência. Só que depois de um tempo, a gente sente a necessidade de trazer a prática para a nossa realidade também, né? E aí eu fui buscar, porque sempre me incomodou algumas generalizações quando se discute sobre homofobia ou sobre algumas características até da comunidade LGBT. Não sei se eu vou estar adiantando algumas coisas, mas existem muitos estereótipos em relação à sexualidade, a padrões de relacionamento, a forma como as pessoas LGBT se apresentam em contextos de flerte, paquera. E aí eu tentei me debruçar para entender um pouco mais as condições que produzem esses comportamentos. E aí foi onde eu encontrei o link com a violência que a gente vinha estudando naquele momento. Foi mais ou menos assim que eu descobri o
o conceito de estresse minoritário. E recentemente também, inclusive semanas atrás, né, bem recente mesmo, saiu um estudo de Yale que eles tentaram descrever isso que eu tentei na época também, de alguma forma. Eles basicamente descreveram um estresse intraminoritário, que seria as consequências disso e como a gente reproduz dentro da nossa própria comunidade, né? Que aí, como que a gente acaba pegando alguns modelos e sendo violentos com nós mesmos, basicamente. Você diz, por exemplo, quando você diz isso, você está querendo dizer daquelas pessoas, por exemplo, uma pessoa gay que fala não me relaciono com afeminados, né? Busco homens ou semelhantes, né? Algo assim. Sim, exatamente, né? Porque a homofobia é uma rejeição extrema do feminino, né? De tudo que representa a mulher e a feminilidade, né? Todo traço e trejeito, né? E a partir do momento que a gente aprende a rejeitar isso para ter acesso ao grupo, à comunidade, a gente passa a colocar esse padrão nas nossas relações interpessoais também. A gente também rejeita essas pessoas, né? Tanto em termos de amizade, de trabalho, de relacionamento amoroso, principalmente, né? A gente reproduz isso de uma forma muito marcante. Oi, Emerson, o que eu ia te pedir, assim, também, até para ficar talvez mais tangível para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente no YouTube, alguns exemplos, tipo, de estresse minoritário, de situações, talvez, ou assim, não precisa ser da sua vida pessoal, se você não quiser expor, mas de maneira geral, sabe, assim, para ficar mais fácil a compreensão da galera. O estresse minoritário, ele não fala necessariamente de comportamentos violentos, mas das consequências dele para a forma como as pessoas de grupos minoritários se relacionam com o mundo. Como que eu posso explicar isso, né? O Felipe deu o exemplo, né? Um exemplo que das pessoas LGBTs que aprendem a ficar mais atentas em alguns ambientes, né? Porque provavelmente sofreram violências, agressões verbais ou até físicas em algumas situações e vão desenvolver comportamentos de observação e de checagem antes de entrar naquele lugar. Eu, por exemplo, tenho medo, assim, eu fico nervoso, o coração dá aquela disparada quando eu tô segurando a mão de algum parceiro e eu percebo que tem alguém vindo, um homem especificamente, vindo na nossa direção, né? Porque em momentos específicos da minha vida eu já recebi ofensas por estar segurando a mão do meu parceiro, né, em algum espaço público. Então, a vigilância, a internalização, né, que é esse exemplo que a gente estava falando agora há pouco, de como que a gente generaliza e reproduz, né, esses tipos de violência a ponto de nós agredirmos ou rejeitarmos também essas pessoas, né? E eu acho que um exemplo, Bruno, também coisas que uma pessoa LGBT ou qualquer outra pessoa, né, que foge à regra do padrão. Isso, qualquer pessoa que foge ao padrão, são pequenas violências que você vai sofrendo e aí você aprende a fugir disso. Parece que você fica o tempo todo em alerta. Eu vou te dar um exemplo da minha própria vida, assim, tipo, quando eu tava no ensino fundamental e médio, eu sofri muito bullying, assim, coisas muito pesadas mesmo. Eu lembro. Não sei se você sabe, Emerson, mas eu e a Bruna, a gente é amigo há mais de 15 anos. Nossa, então, eu não sabia. Ela acompanhou. A gente tem um troféu, inclusive, de amizade duradoura. Porque a gente sempre fala amizade há mais de 15 anos. Realmente, é um título, né? É um título. No currículo. Sim. Então, a Bruna, inclusive, acompanhou essa tour. E até quando eu fui fazer estágio numa escola pública aqui em Maringá, quando eu estava no 5º ano de psicologia, e quando eu entrei na escola, eu não conseguia ficar perto dos meninos adolescentes. Quando eu passava perto de um grupo de meninos, eu me dava um negócio no peito, eu sentia subir uma coisa no pescoço, assim, que parecia que eu tinha voltado lá para trás, né?
Então, às vezes você ia passar naqueles corredores da escola, assim, você ia passar na frente desses meninos, eu ficava pensando, será que eu passo? Será que eu não dou um jeito de esperar o corredor esvaziar pra eu passar? Né? Então, parece que o tempo todo você tá buscando perigo. Uma coisa que isso trouxe de consequência também pra mim, e que eu me sinto o tempo todo em alerta, eu tô o tempo todo tentando evitar conflitos, né? Então, eu senti uma tensão começar a acontecer, eu já tô achando que eu tenho que fazer alguma coisa, que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. E eu vejo que isso é muito resultado dessa história, né, de violência, assim, que hoje eu vejo que eu não tenho mais tanto medo, assim, eu vejo que eu já sou uma pessoa que se expõe bastante e tal. Só que pra você ter uma ideia, só de falar sobre isso já me alicia, não sei se dá pra ver no vídeo. Já dá pra... Meu pescoço fica vermelho, né? Só de pensar nessas situações. Jesus! E enfim, então, são coisas que colocam a gente... que te deixam muito em alerta, assim, e tem consequências pra vida toda, né? Uhum. E eu vejo que pessoas que não passaram por essa história são pessoas muito mais tranquilas, né? Tá o mundo caindo à volta delas e elas estão, tipo, tomando um cafezinho, sabe? Então... Eu, escutando os relatos de vocês e tal, me veio alguns momentos, algumas coisas, tipo, alguns sentimentos e tal. Porque, assim, antes de eu falar, eu só queria deixar bem claro que quando a gente fala de racismo amarelo, preconceito amarelo, a comunidade amarela entende que o racismo amarelo é diferente do racismo contra a população preta, contra a população indígena, porque existe muito essa comparação, sabe? Quando a gente fala de racismo amarelo, já vem a galera, mas isso não é racismo, os negros sofrem muito mais, tipo, a gente sabe disso, a gente tem essa consciência. E aí, eu falei isso por quê? Porque às vezes eu vou dar uns exemplos aqui que a galera vai falar, nossa, mas isso é tão, tipo, mínimo, sabe? Isso é tão pequeno. Mas é que na nossa vida, para as pessoas amarelas, isso chega a ser violento de alguma forma, sabe? Uhum. E aí, um exemplo que me veio na cabeça enquanto vocês falavam, até por isso que eu perguntei, pra eu poder pegar algumas coisas, sabe? Da minha vida e tal. Tipo, o simples fato de eu ser notada como diferente, porque desde criança eu sempre fui a diferente, a exótica, por conta dos olhos, principalmente, né? Então eu tô em algum ambiente, quando era criança, né, no caso, porque hoje em dia não fazem mais isso, porque eu normalmente lido com adultos. Mas crianças e adolescentes sempre era, abre o olho japonesa, olho rasgado, e enfim. E por muito tempo, hoje eu ainda tenho um certo receio de ficar ouvindo isso, mas como eu tô num ambiente mais adulto, eu acho que eu não vou passar muito por isso. Mas quando eu era adolescente, assim, eu ficava, tipo, eu tenho que camuflar isso, sabe? Esse meu traço. Aí vem o desejo de fazer a cirurgia pra mudar os olhos, a blefaroplastia, que por muito tempo eu quis fazer, pra ocidentalizar os meus olhos. Então, pra criar a dobrinha na pálpebra. E ficar com o olho mais ocidental, sabe? Tipo, e não chamar tanta atenção pra essa minha característica. Aí outra questão também, tipo, a japonesa do Paraguai, que eu sempre escuto, porque as pessoas têm aquele estereótipo de que os descendentes japoneses são mais quietos, introvertidos e tal. E aí quando vem, e eu ouço muito isso no meu trabalho. Tipo, a galera vê que eu, tem tatuagem, e por ser um trabalho mais formal, digamos assim, né, na prefeitura, eu trabalho como assessora da vice-prefeita e tal, a galera... É muito comum esse tipo de comentário. Tipo, nossa, você é toda tatuada. Nossa, você tem tudo de piercing. Nossa, você é formada em jornalismo. Essa japonesa aí é meio falsificada, hein? Não é japonesa original, não. E aí eu sempre tento fugir disso também, sabe? Tipo, eu não sei se eu quero ser notada. Enfim, tipo, usar manga curta pra mim é uma bênção. Só que no calor não tem como. Daí eu uso regata e eu sei que eu vou escutar das minhas tatuagens e ligar isso à minha ascendência, sabe? Então, eu acho que tá relacionado, né, Emerson? Sim, tá muito relacionado, Bruna. E no seu caso em particular, você nunca vai deixar de ter ascendência, né, amarela. Então, você vai estar exposta a esse tipo de situações para sempre, partindo do princípio de que a gente está numa cultura relativamente estável, né? Eu gosto de ser otimista, mas acho que não tem muito como, né, a gente esperar que vá mudar a esse ponto o nosso tempo de vida, né? A sacada do Meyer, inclusive, é essa, de discutir o quanto que a exposição crônica a esse tipo de situações causa um impacto na saúde mental desses grupos, né?
ele produziu esse conceito bem naquele contexto em que se discutia ainda se as pessoas LGBTs, elas eram doentes ou não, qual que era o critério que a gente teria para definir isso. E aí, basicamente, o que ele fez foi falar, galera, essas pessoas, elas têm características específicas que são... Isso pode se aplicar também a qualquer grupo minoritário, né? Então, e devido a essas características, elas são alvo de violência, e não é porque elas são japonesas, bissexuais, gays, que elas estão adoecendo, mas porque elas estão sendo alvo de violência por conta dessas características, desses traços específicos que elas apresentam, né? Que fazem parte do que eles são. Sim. E eu acho que entra um pouco no que a Bruna falou também. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e elas tentam minimizar essa luta no sentido assim, mas eu acho tão linda mulheres japonesas, né? Eu amo a cultura asiática, é uma coisa que a gente vê acontecer. Direto. Ou, nossa, eu amo gays, né? Como diz o Rodolfo, a criatura até tenho gay. Amigos que são. Pois é. Sempre quis ter um amigo gay, né? Tem até amigos, né? São as pessoas que eu mais me divirto, e enfim... Então eu vejo que as pessoas tentam minimizar isso, só que as pessoas que tentam minimizar isso são justamente as pessoas que não sofreram e não... eu cheguei a talvez uma conclusão de que só entende isso quem passou. Ou a pessoa tem que ter um exercício assim de trabalhar a empatia dela muito forte na vida dela. Porque... cada vez mais eu só vejo que só entende quem de alguma forma sofreu algum tipo de violência também. Seja um bullying na vida, seja um preconceito, seja, né, um estresse minoritário em geral. Não, e assim, eu acho que é muito isso, tipo, vem da vivência mesmo. A vivência faz toda a diferença quando a gente tá falando sobre essas questões, porque, tipo, quando o Emerson começou na primeira fala dele aqui no podcast, explicando o termo de estresse minoritário e tal, eu comecei a tentar, e obviamente fracassei totalmente nessa tentativa, comecei a tentar colocar na realidade de muitas minorias. E assim, tipo, só que são muitas as minorias. E assim, eu sozinha não consigo pensar em situações, sabe, de cada minoria, porque não faz parte da minha vivência. É muito mais fácil eu pensar Bruna como amarela do que pensar, nossa, e uma mulher que sofre violência doméstica, como será que é isso pra ela? Ou, sabe, tipo, é muito difícil, a gente começa a entrar em muitas ramificações, assim, né? Uhum. É uma coisa que eu vi, por exemplo, com a discussão do gênero neutro, né? Mas de começar a usar todes, por exemplo, e eu vi muitas críticas, inclusive eu vi críticas disso de professores da UEL, né, sobre isso, criticando, achando que é um absurdo e tal. E são coisas que eles não sabem. Como que é, por exemplo, você se identificar com um gênero que não está descrito na língua portuguesa? Eles não sabem qual é o impacto disso. A gente pode perguntar para a Bruna, como que é, Bruna, não se sentir representada nas novelas e nos jornais e na mídia, né? Porque a mídia brasileira, dificilmente você vê alguém com ascendência amarela nas TVs. E aí eu olho para essa crítica e eu fico pensando, você pode até não concordar, gramaticalmente pode não fazer sentido, mas ninguém parou para pensar por que essas pessoas agora estão tentando mudar a forma da gente se referir a alguns pronomes, né? Então, enfim, a minha opinião sobre isso é que quem tem dificuldade de entender isso talvez não tenha passado por nenhum tipo de violência, por nenhum tipo de violência significativa a ponto de fazer ela empatizar com outras pessoas nesse sentido. Sim, tem grande chance de ser o agressor, né? Uhum. Está sendo, no caso. Boa, verdade. E aí, falando sobre estresse minoritário, obviamente, porque é o tema desse podcast, Emerson, tem uma forma da gente tentar diminuir isso, sabe, esse estresse minoritário das minorias mesmo, tipo, eu como pessoa amarela, tentar combater isso dentro de mim, porque, sei lá, pensando assim, de primeira é meio complicado. Na minha cabeça, minha mente dá um nó. Bruna, essa é uma ótima pergunta, porque eu não sei se eu tenho uma resposta mais agradável. Eu sempre acho que eu não agrado as pessoas com o que eu tenho a dizer sobre isso. Porque, como a gente estava conversando
em algum momento, agora há pouco, né? Eu não acho que a cultura vá mudar significativamente durante o nosso tempo de vida, a ponto da gente poder confiar que a gente vai deixar de ter práticas homofóbicas, racistas, sexistas, né, de qualquer natureza. Acho que a gente pode conseguir micro mudanças, né, no campo das nossas relações interpessoais, né. Então, acho que, inclusive, né, pensando numa mudança social maior, eu acho que é por aí que a gente deve começar, né. Mas aí é que tá a minha ressalva, né? Eu acho que isso precisa ser muito bem ponderado, né? Porque a gente tá falando de violência, de ameaça à integridade física, né? Então, eu não tenho muita informação, nem muita vivência para entender, imaginar como que isso é pra comunidade amarela, japonesa, né? Ou bissexual. Mas, em relação à comunidade LGBT, o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata pessoas LGBTs, mulheres trans, principalmente, né? Então, eu sempre coloco que a gente precisa tomar muito cuidado e medir muito bem até onde a gente está disposto a enfrentar, porque envolve correr riscos de morte mesmo, riscos sérios, né? A gente pode sofrer agressões, dependendo de onde a gente estiver, da situação que a gente estiver enfrentando, né? Então, eu acho que a gente precisa se posicionar, sim, mas em contextos seguros, né? Não de uma forma inconsequente. Eu acho que a militância, né, se é que a gente pode chamar assim, moderna, de redes sociais, essas coisas, criou uma ideia de enfrentar as coisas, independente do que isso custe, ou de que isso possa gerar, né? Isso é muito perigoso, né? Eu acho que, por exemplo, se eu estiver andando na rua com meu parceiro e um grupo de homens me agredir verbalmente e eles tiverem um menor número, eu sei que eu me impondo, sei lá, retrucando, falando alguma coisa, eu poderia assegurar ali o meu direito de estar presente de alguma forma, de mostrar que aqui eles não se criam, mas eu estaria correndo um risco de ser agredido muito grande, né, no sentido de que, sei lá, o que eles vão fazer comigo, né, vai que eles estão maior número. E, assim, o estresse minoritário, pelo que eu entendi, ele depende mais do externo do que, tipo, de nós, né? Assim, depende mais do contexto social do que eu mudar. Como que eu vou mudar isso em mim? Tipo, mudar esse sentimento em mim. O meu sentimento é uma consequência da forma como eu sou tratada, né? É isso. Uhum. Sim. Porque a violência é muito específica, né? A comunidade negra vai sofrer um tipo específico e cada uma, né, igualmente. Mas a gente tem alguns caminhos, sim, tá? A gente também não vai abrir mão, né, e assumir uma visão pessimista, completamente pessimista, né? O que o Meyer sugere é que a gente se junte, né? Já que a gente compartilha signos, compartilha práticas, que a gente tem semelhanças dentro dos nossos grupos minoritários, então a gente precisa falar sobre essas coisas, né? A gente precisa entender o que a gente tem de diferente, o que a gente não tem de igual, né? De não diferente, e construir um senso de comunidade mesmo, como rede de apoio, como um grupo que vai dar suporte para enfrentar e até fortalecer individualmente para esse enfrentamento, né? Eu acho que a resposta, pelo menos do autor, né, do Meyer, é dessa associação dos grupos minoritários para o enfrentamento, né, e para o suporte também em relação às consequências, ao adoecimento que a violência causa. E é importante sempre ressaltar que realmente essas mudanças sociais, gente, elas demoram tanto, né? A gente acha que, tipo, é muito rápido. E a abolição da escravatura foi, tipo, há muito tempo. Mas não, quando a gente para olhar os anos e, enfim, toda a cronologia da história, gente, é muito recente. Uhum. É muito recente. Sim. E são coisas que se mantêm nas práticas de alguma forma, né? A gente não tem mais uma lei da escravidão, né? O que, pelo menos burocraticamente, legitima essas práticas. Mas aí a gente ainda tem valores e expressões que remetem a esse tipo de história, né? Então, essas coisas tão vivas de alguma forma, né, ainda. Eu acho que uma coisa que o Emerson traz e que não é nada fácil da gente aceitar é que a gente não pode ser ingênuo achando que
gritando na internet, fazendo um vídeo no Instagram, eu vou conseguir mudar o mundo. E a gente eu não sou a mesmo. prova disso. Eu não queria dizer nada, Bruna, mas tô brincando. Mas a gente não pode ser ingênuo realmente, porque sai um pouquinho, né, dessas regiões grandes, de grandes cidades que a gente tá. Vai um pouco mais pro interior, não generalizando, claro, mas vai um pouco mais pro interior e age do jeito que você acha que você gostaria de ser, pra ver o que acontece com você, dependendo do lugar onde você estiver, né? Então eu acho que é muito complicado e é muito... me causa um certo desespero, assim, de pensar que não tem muito que a gente pode fazer se a gente pensar em mudança a curto prazo, porque, né, a gente queria mudança para agora. Mas o Emerson também coloca uma coisa muito importante, já que não dá para mudar, então o que a gente pode fazer é construir redes de apoio. A gente pode construir uma rede de apoio entre pessoas que se entendam, pessoas que sejam aliadas, pessoas que te ajudem nessa luta, ou que, se elas não puderem fazer nada, que minimamente te acolham, né, e que te compreendam. Foi isso que você quis dizer, Emerson? Sim, a resposta é nesse sentido, de fortalecer o sentimento de grupo e de suporte. Até um exemplo, assim, recente meu, tipo, na semana retrasada. Semana passada. Gente, desculpa, pandemia. Aquelas, né, que dá desculpa, toda desculpa é pandemia. A gente fica com pandemia. Mas na semana passada, bom, de maneira geral, na real, tipo, desde que eu comecei a estudar sobre racismo amarelo, que faz 1 ano só, eu me sinto bem sozinha mesmo na luta, porque não vejo ninguém pessoalmente pra poder conversar e falar sobre isso e tal. Os meus contatos são online, são virtuais, tipo, com outros criadores de conteúdo lá do TikTok, do Instagram e tal. Pela vida corrida, eu não consigo participar de videochamadas, de interagir em grupos de WhatsApp em que eu estou envolvida ali, que são da comunidade amarela e tal. E aí, assim, algo que me deu novos ares, tipo, nessas últimas semanas, foi participar de um grupo de estudo, que é mensal, com outras pessoas amarelas. E aí, isso foi, tipo, no domingo à tarde. Eu, né, tô morta, cansada. Mas eu falei, não, vou participar, que às vezes isso vai me dar um gás diferente. Foi ótimo, foi muito legal ter essa troca. E na semana passada eu participei de uma videochamada super despretensiosa, assim, com atrizes globais, gente, amarelas. Não tava sabendo que eu admiro disso. muito. A Ana Ricari, que é da Malhação, que participa de uma série, né, da Globo, As Five, que sempre foi uma inspiração pra mim desde o começo, sabe? E aí outras, a Bruna Aisso, a Jacqueline Sato, enfim, foi muito legal. E aí me deu também de novo um gás, porque realmente essa questão de ser muito sozinha é muito solitário mesmo, tipo, pra mim, pelo menos, durante a pandemia também se contribui bastante, né, o fato de estarmos vivendo uma pandemia, porque senão eu já estaria lá em São Paulo, gente, encontrando vários criadores de conteúdos amarelos pra poder conversar e ter essa troca, sabe? É importante. É até uma coisa, na verdade, que eu vejo que eu acabo fazendo com os meus clientes, mas o meu terapeuta faz comigo também, que é a gente... Se você não tem ninguém com quem conversar, pelo menos consuma conteúdos sobre isso, sabe? No Instagram, no TikTok. E, nossa, isso faz uma puta de uma diferença. Porque até, né, nesse processo de descoberta da nossa sexualidade, eu da minha, por exemplo, eu nunca tinha consumido nenhum conteúdo que falasse sobre qualquer coisa nesse sentido. E aí eu vou falar com quem sobre isso? Né? Quantas pessoas iguais a mim eu conheço, por exemplo? Isso me tornou até mais empático com algumas outras pessoas, porque muitas vezes você não tem com quem conversar sobre isso e ninguém te entende. Muitas vezes as pessoas acham que você tá fazendo drama, muitas vezes acham que você é mimizento demais.
E eu vejo que, né, por um lado, a militância da internet, eu concordo com as críticas do Emerson. Às vezes elas dizem pra gente que a gente pode dominar o mundo e a gente não pode. Mas, por outro lado, eu acho que ela abre um novo horizonte no sentido de você se sentir representado com outras pessoas. E eu fico pensando o quanto de gente... Eu dei os exemplos das cidades de interior, né? Eu fico pensando o quanto de gente que mora no interior, que talvez nunca tenha tido contato com a diversidade que, consequentemente, acaba existindo nas cidades maiores, nunca teve contato com essa diversidade, o quanto que esses conteúdos produzidos na internet não pode contribuir, né? Inclusive, é um dos objetivos do nosso podcast, que chegue até outras pessoas, né? Que a gente consiga quebrar uma certa bolha nesse sentido. Não sei se a gente consegue, mas de certa forma a gente tenta. Acho que sim. Vamos acreditar que sim. Sim. Eu acho que eu me identifico um pouco com isso que você falou, Bruna. Quando você falou que às vezes você fica meio sozinha, eu não sei se isso é culpa da pandemia ou se isso é culpa do tanto de trabalho, mas eu me identifico bastante com isso. Porque a profissão do psicólogo, ela é uma profissão meio solitária, assim, porque você sai da clínica, você não pode eu não posso desabafar com a Marcela, por exemplo, do que acontece aqui na clínica. E muitas vezes uma sessão mexe com você, né? Ela toca em alguns pontos que você ainda não tá muito bem resolvido ali. E aí você vai desabafar com quem, por exemplo, sobre questões que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Recentemente, por exemplo, eu fui falar para alguns amigos, né, sobre a questão da sexualidade, e aí eu achei muito engraçado que uma das falas foi que não, mas você não precisa revelar isso pra ninguém. Você pode continuar do jeitinho como você tá, porque isso não faz diferença na sua vida, né? Você tá namorando uma mulher, você é noivo de uma mulher, por exemplo. E assim, naquele momento eu fiquei mal, assim, porque era praticamente indo contra a pessoa que eu sou, né? Naquele momento ali. É uma violência, né? É uma violência, né? Sim. E são pessoas que confio e entendo que são pessoas que fizeram isso por desconhecimento mesmo, por ignorância das coisas, mas essa é a mentalidade da nossa sociedade. E esse tipo de fala, né, é uma coisa sutil que se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado por um curso de psicologia e se eu não tivesse entrado em contato com essas discussões, eu teria acreditado nisso, né, e eu não teria questionado isso, e eu teria falado, nossa, é verdade, talvez eu tenha que esconder isso, só caso eu venha, sei lá, namorar um homem na minha vida, daí eu divulgo pro mundo. Então eu acho que essas pequenas violências, elas acontecem, isso que igual a Bruna pontuou muito bem, o Emerson também pontuou muito bem. Por exemplo, eu não vou morrer, né, por ser uma pessoa bissexual. A Bruna não vai morrer por ser uma pessoa asiática, mas uma pessoa trans morre, uma pessoa negra morre por serem assim. Mas eu acho que esses pequenos preconceitos sutis, que mesmo por ignorância as pessoas se relacionam com você dessa forma, acabam fazendo com que a gente vá se entendendo como uma pessoa diferente, e vá entendendo que a gente tem que se esconder, e vá entendendo que a gente não pode incomodar os outros com a nossa presença, né? Eu sempre vejo em clientes mesmo isso, o quanto que às vezes parece que algumas pessoas têm medo de incomodar com a própria presença, né? Geralmente pessoas LGBT têm medo de incomodar os outros com a própria presença. E o quanto que isso não tá relacionado a coisas sutis, assim, de tipo, você namora uma mulher mesmo, por que você tem que revelar isso? Ah, você não namora ninguém agora, por que você tem que divulgar isso pro mundo? Ah, por que você vai cortar o cabelo assim, assim, assado, sendo que você não precisa disso, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente sofre sem perceber e que contribui também para o estresse minoritário. Ao meu ver, Emerson, se me corrigir se eu tiver... Com certeza, Felipe. Eu acho que essa é a pior consequência do estresse minoritário, né? Que é o silenciamento, a gente deixar de falar sobre essas coisas, né? Na medida em que a gente deixa de se ver a partir dessas características, não só como elas, mas também com elas, né? A gente deixa de encontrar semelhantes, deixa de encontrar referências, né? E
perde a oportunidade de criar redes de apoio, de criar formas de enfrentamento, né? De se fortalecer diante da violência. Né? A gente perde qualquer capacidade de enfrentamento. Então, Sim. É a pior consequência mesmo. Eu anotei aqui, gente, algo que eu queria falar. Não, e eu tava escrevendo mal textão, porque eu sou péssima em memória, né? Eu queria lembrar bem certinho o que eu lembrei enquanto vocês comentavam e tal. Porque aí trazendo, óbvio, pra minha vivência, mas imagino que faça sentido também pra vocês. Eu imagino. Pra mim, assim, avaliando toda a minha vida, ao longo dos meus 25 anos, o estresse minoritário, eu acho que ele também aumenta de acordo com alguns contextos sociais. Tipo, vou dar exemplos, porque não sei explicar muito bem isso. Mas, por exemplo, a questão do Covid, quando começou no ano passado. Aqui no Brasil, na verdade, chegou, né, no Brasil, o primeiro caso foi ano passado. Porque antes já existia desde 2019, se eu não me engano, na China. E aí, quando chegou aqui no Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos foi mais tenso, assim, foi mais intenso, na verdade, a questão dos ataques aos asiáticos amarelos. Aqui no Brasil também chegou essas ofensas, esses ataques, no sentido de, isso é pra lá com esse coronavírus, ou de borrifar álcool em pessoas asiáticas amarelas. Nos Estados Unidos foi mais tenso e mais intenso, como eu coloquei, porque lá houve agressões físicas, realmente, tipo, as pessoas eram espancadas, porque atrelavam a gente ao coronavírus, né? Então, enfim, até gravei um vídeo na época com vários relatos, porque a galera achava que aqui no Brasil tava de boa. E, tipo, teve gente que foi expulsa do metrô. Porque era asiática amarela e, tipo, eu não vou pegar metrô com você porque você tem vírus. O coronavírus tá aí, só que você é culpada, enfim. E aí, nesse contexto de pandemia, de Covid, eu percebo que eu sempre fujo do assunto quando a galera começa a falar de Covid e China. E chineses. E aí eu sei que tá chegando perto de mim esse assunto, sabe? Alerta, né? Porque, tipo, ano passado, durante o carnaval, eu escutei. E era algo que eu ainda nem falava sobre racismo amarelo. Tipo, pra mim, tanto que na hora eu não tive reação. Eu fiquei totalmente apática ali. Mas eu escutei, como que o menino falou pra mim no carnaval? Deixa eu tirar o coronavírus de você. E, tipo, dando em cima de mim. Isso era um flerte, entendeu? E aí... Ai, que vergonha ali. Eu fiquei, tipo assim... Eu acho que na hora... É que eu tinha bebido bastante, né? Então, na hora... Eu não lembro muito bem da minha reação. Mas na hora eu fiquei, tipo... Acho que provavelmente com uma cara muito... O que você tá falando? Porque ele falou... desculpa, não. Foi só uma brincadeira, tal, não. E aí, com os outros relatos que eu comecei a escutar... Tanto nos Estados Unidos, de agressão mesmo... Quanto daqui do Brasil... Que também rolou agressão física, né? Querendo ou não... Recebi no Instagram, por eu ter bastante o público, né, da comunidade amarela, então isso chegou bastante até mim. Eu comecei a reparar nisso, assim, tipo, enquanto vocês falavam, óbvio, foi só agora que eu reparei, que eu não tinha percebido isso antes. Mas, às vezes, tipo, no trabalho, que a gente fala bastante sobre política, obviamente, com outras pessoas e tal, teve uma situação que o cara lá tava falando da pandemia e colocando a culpa na China, e eu já comecei a ficar nervosa, porque eu sabia que em algum momento eu ia ser notada por ser asiática, amarela, e estar ali naquele ambiente. E aí o assunto foi cortado antes, graças às deusas do universo. E você dando esse exemplo, Bruna, lembrou de uma live que eu fiz com o Emerson ano passado sobre pessoas que vivem com HIV, que sofrem um tipo de preconceito parecido, né? De, se eu chegar perto de uma pessoa que vive com HIV, eu vou pegar HIV também. Uhum. Se ela se cortar próxima a mim, eu vou pegar HIV também. Então, eu associar a palavra China a qualquer pessoa asiática amarela é uma coisa é uma coisa que fazem muito com pessoas também que vivem com HIV, só que com a população LGBT, né? E é um fato é uma ideia tão descolada da realidade que eu lembro que uma das coisas que o Emerson falou na live foi que tá tendo uma heterossexualização do HIV, né, Emerson, das pessoas diagnosticadas com HIV. Uma heterossexualização porque as pessoas LGBT, por conta do preconceito de que elas teriam HIV, elas estão se cuidando mais e estão indo mais, fazendo mais testes, né, digamos.
E, enfim, a pessoa heterossexual nem questiona a possibilidade de que talvez ela possa contrair HIV, né? Lá naquela época, né, Felipe, década de 40, 50, 60, né, 80, quando se tornou mais evidente, se associou muito à imagem a gente tem até hoje, né, o Cazuza na capa da Veja, esquelético, né, quase mumificado em vida. Então se associou a imagem da pessoa doente, a idética, né, nos termos extremamente pejorativos, ao vírus, né? Então o termo sarado, que define a pessoa gostosa, a pessoa sexualmente desejável, ele remete a sarado do vírus, né? A pessoa que está saudável, que não vive com a doença, né? E hoje a gente ainda carrega essa herança, por exemplo, a gay do Smart Fit, né, crossfiteira, que vive naquele padrão de corpo, né, é uma herança dessa história que a gente carrega até hoje de uma forma muito, muito marcante, né, que, se a gente pensar em termos de estresse minoritário, é uma forma de internalização da violência, né, que a gente reproduz de uma forma completamente irracional, no sentido de não sabermos por que, né, a gente faz isso, né, de qualquer raiz histórica dessas coisas. Sim, e pra gente ver a abrangência, né, desse assunto, né, a gente tá entrando hoje agora em mais uma especificação, que é essa questão das pessoas que vivem com HIV. Total. E a estigmatização em que essas pessoas estão submetidas. Eu já atendi pessoas, inclusive, que são pessoas que vivem com HIV, e o quanto que muitas vezes isso também se torna uma paranoia. De, por exemplo, vou tomar a vacina do vírus. Por qualquer motivo, porque chegou a minha idade, porque eu sou da área da saúde, por N motivos. Mas um pensamento de, nossa, essas pessoas à minha volta estão me olhando e achando que eu tenho HIV. Uhum. E elas vão desconfiar que eu tomei a vacina porque eu tenho HIV. Então, isso eu acho que é um exemplo escancarado de estresse minoritário, né? Você tá caçando no ambiente uma violência, um preconceito. Mas é isso, né? Você tá caçando no ambiente coisas que podem acontecer com você. Por quê? No passado já aconteceu muitas vezes. E às vezes até sem perceber, né? Tem vezes que, às vezes eu converso com algumas pessoas que eu percebo que elas não têm ideia da violência que elas sofrem. E elas acham que aquilo é natural, né? Mas as ansiedades que elas estão sofrendo, muitas vezes alguns quadros depressivos que elas sofrem também, é resultado muitas vezes dessa história que nem ela mesma tem consciência, né? É o exemplo que eu dei pra vocês. A conversa que eu tive com os meus amigos, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado pelas informações que eu tenho hoje, as nossas discussões no podcast mesmo, Bruno, é uma coisa que me ajuda muito, né, a me aprofundar mais em alguns assuntos. Se eu não tivesse essa cabeça hoje, talvez eu tivesse naturalizado aquilo e sei lá que consequências isso teria pra minha vida, né? Então, talvez usando de vários argumentos que a gente usou aqui hoje, eu acho que o estresse minoritário envolve esses preconceitos sutis que muitas vezes a gente acaba sofrendo. Pode haver naturalização e uma forma de enfrentamento é a informação. E talvez seja uma das formas mais efetivas de enfrentamento que a gente tenha hoje, porque só o fato de você entender o que está acontecendo com você, de você entender o preconceito que é direcionado para você, muitas vezes você já passa a raiva ali naquele momento, mas você consegue separar. Não, isso é uma pessoa que não se desenvolveu ainda. E talvez ela tenha o tempo dela de desenvolvimento, ou talvez ela nunca se desenvolva, né? Enfim. Nossa, adorei. Gente, muito, muito didático esse podcast. Muita aula de podcast. Sim. Você trouxe o exemplo do HIV, Felipe, da live que a gente fez há um tempo atrás, né? Acho que eu não comentei, mas a minha pesquisa de mestrado é sobre o HIV partindo da leitura do estresse minoritário. Né? Que legal. No caso do HIV, a situação é um pouco mais dramática, porque as alternativas que o Meyer apresentou, por exemplo, elas são
alternativas comunitárias, né? A gente precisa falar sobre isso, encontrar pares, compartilhar experiências, construir um sentimento de rede de apoio, de suporte social para enfrentar as condições culturais em que a gente está submetido, né? E não se fala sobre HIV com a mesma tranquilidade, com a mesma naturalidade que a gente está aqui falando sobre homofobia, bifobia, sobre o preconceito contra pessoas asiáticas amarelas, né? Então, esse tema ainda está num campo muito obscuro. As pessoas têm, até pessoas soronegativas, né? Têm medo de falar sobre isso para não se associarem ao tema, né? Porque produz muita rejeição. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar e eu me toquei que para a comunidade de soropositivo isso estava ainda muito, muito atrás, né, em termos de enfrentamento, eu fiquei com um receio também de falar. Falei, poxa, eu vou falar sobre isso, o que as pessoas podem pensar, né? Então eu percebi que a coisa está muito enraizada até na nossa segurança para falar sobre esses temas. E aí, Emerson, você falando isso me faz pensar, né, da gente fazer jus ao A de aliado, né, de LGBTQIA+. Muitas vezes a pessoa não precisa fazer parte de uma população que sofre com estresse minoritário. Mas ela pode se tornar uma aliada a ponto de divulgar isso e falar sobre isso com naturalidade. Claro, para isso você vai ter que se informar e tal, para você conseguir falar com naturalidade e não reproduzir alguns preconceitos. Mas eu tô lembrando, até lembrei de um post que o Emerson fez quando a gente começou a investir nos posts para clínica, que ele fez um post sobre bissexualidade. E naquela época eu não tinha tanta informação sobre esse assunto quanto eu tenho hoje. E aí ele fez esse post e por ele fazer aquele post eu fiquei, olha só que interessante, né? Tem umas coisas aqui que eu não tinha ideia. E eu vi isso recentemente por conta de eu fazer uns posts. Eu fiz um post muito simples, né? Coloquei umas palavras-chavão lá sobre algumas ideias e postei uma imagem assim. O seu marido não ajuda, é obrigação dele fazer o serviço de casa. Alguma coisa assim. E por conta disso, uma pessoa veio fazer terapia comigo, né? E ela falou que aquilo impactou muito ela, porque ela nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. E eu não sou uma mulher que sofre com machismo, por exemplo, né? Mas o fato de eu me considerar aliado e tentar criticar algumas coisas estruturais da nossa cultura pode sim ajudar muita gente que talvez esteja precisando só da informação ali, né? Para ela começar a se desenvolver. Eu também não quero me colocar aqui no lugar da pessoa que... né, do homem palestrinha, sabe? Eu não quero me Salvador colocar... Branco. O Salvador Branco, enfim, uma Rafa Kalimann da vida. Mas eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre esses assuntos com muita naturalidade e até talvez sem o medo de errar, né? De falar sobre isso. Igual, por exemplo, não sei se isso foi cortado na edição ou não, mas eu tava falando alguma coisa aqui sobre as pessoas amarelas e perguntei pra Bruna como que eu poderia falar sem ser preconceituoso, né? Então eu acho que a gente precisa falar sobre isso com naturalidade pra divulgar mais o assunto, né? Informar mais as pessoas que precisam. E às vezes, né, se a gente pode nem estar necessariamente numa postura informativa, mas pelo menos pra passar um sentimento de segurança, de que você pode viver isso e pode questionar essas coisas, que isso é sim uma questão a ser levantada, né? Até porque, assim, essa questão de ser aliado, você pode demonstrar de várias formas, né? Desde, por exemplo, aí eu trago... Gente, eu tô trazendo muito exemplo, né? Mas é que eu vou lembrando, daí, enfim, eu vou citar. Mas, tipo, você pode demonstrar de várias formas, você não precisa ser necessariamente uma pessoa que compartilha informação, enfim, mas que você realmente traga essa segurança, como o Emerson falou. Por exemplo, eu sou criadora de conteúdo ali no Instagram, TikTok, e um dos assuntos que eu mais falo é sobre o preconceito amarelo. E aí, uma pessoa que eu nem sabia que assistia os meus conteúdos, que me acompanhava, eu sei que me segue, mas eu não sabia que me assistia. Uma vez eu tava desabafando, fazendo um pequeno e mini desabafo com essa pessoa, tipo, de que é muito foda receber comentários invalidando tudo que eu falo, sabe? Que são, obviamente, minorias,
maioria, comparado aos comentários positivos e de apoio, de incentivo, de identificação, mas que mexem muito comigo. E aí essa pessoa falou assim, mas como que as pessoas estão invalidando? Mas contra o que você fala, não tem argumentos. O que a pessoa usa como argumento? Tipo, você não tá errado. E aí eu fiquei, nossa, olha isso. Tipo, só o simples fato da pessoa me lembrar disso já mostra um certo apoio, entende? Não sei se fez sentido. Sim, mas exatamente isso. Pra mim fez muita diferença, porque ele não interage, ele não fica comentando as minhas publicações, eu fico compartilhando as minhas publicações, mas ali, em uma simples frase, ele se mostrou totalmente aberto e incentivando e apoiando o que eu falo, enfim, e não invalidando a minha dor, né? Principalmente. Sim. A gente não precisa dominar, né, todos os assuntos e todas as práticas discriminatórias que existem, até porque a gente não precisa ter a vivência para entender essas coisas, né, mas o fato de a gente não agredir já é um bom começo, né, já tá... Era pra ser o mínimo, né? Sim. Mas, já que não é o mínimo... Eu acho que tudo depende também de como que a pessoa chega em você, né, Bruna? Se ela pede pra você explicar pra ela ou tentando entender o que você quer dizer é uma coisa. Se a pessoa segue te questionando... Porque a gente sabe identificar aquele questionamento que, na verdade, está tentando inferiorizar a sua ideia, né? Então, você percebe isso só pelo tom. Só pelo tom que a pessoa faz a pergunta. Então, a pessoa tem que ter o cuidado também de tentar entender, né? Até no dia a dia mesmo, essa questão do estresse minoritário tá mais presente do que eu imaginava na minha vida. Porque, tipo, o simples fato de eu receber muitos comentários negativos, por exemplo, lá no TikTok. Tudo bem, eu tô talvez exagerando um pouco, mas é que em um episódio específico, em um vídeo, em um ou mais vídeos específicos, eu sofri, eles viralizaram de maneira negativa, porque foi pra galera que não era meu nicho, e a galera ficava invalidando tudo que eu falava ali no vídeo. O que isso gerou pra mim? Gerou o desânimo de continuar criando conteúdo sobre esse assunto e gerou até um tempo offline da rede social, tipo do TikTok. Eu não entrava no TikTok pra não ver esses comentários, sabe? Tipo, e aí eu fiquei semanas, talvez, sem entrar pra não ter contato, né, com essa violência ali virtual. Bruna, uma coisa que eu lembro que você falava bastante, sem ter contato ainda com as discussões sobre racismo amarelo, era o fato de você namorar um homem negro, né? E como que as pessoas ficavam espantadas com isso. E são tantos tipos de preconceito nessa surpresa das pessoas que eu não sei nem por onde começar. Totalmente. E eu acho que... mas é como que eu vejo o racismo amarelo como real nesse sentido, né? São certas exigências que são colocadas para os povos amarelos. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo acontecendo é aquela obrigação de você ser inteligente a todo custo, e você tem que tirar boas notas, e você tem que ser um profissional foda a todo custo, e aí a gente tem o resultado de japoneses se suicidando, né, mesmo por conta dessa autocobrança, por pressão. E então, não é um assunto sério, é um assunto seríssimo a gente falar sobre isso, né, porque essa pressão, eu acho que essa pressão que é uma pressão sutil, né? Quem não quer ser considerado inteligente? É uma coisa que acaba ficando para as pessoas como uma violência também. Até recentemente assisti um filme, não sei se vocês já ouviram, que chama O Guia da Família Perfeita. Já viram? Não. No Netflix? Não. E é um filme bem legal porque ele mostra alguns adolescentes e relação com os pais e tal. E daí tem uma frase no filme que me marcou muito, porque tinha um cara jovem lá, uns 18 anos, que ele trabalhava numa empresa boa, foda, porque o pai colocou ele lá, né? E o pai tinha uma exigência de produtividade do filho, que era, meu filho, ele é foda, ele é muito foda, ele só não se descobriu ainda, então vamos colocar ele num lugar de destaque, né? Ele vai ainda desenvolver todas as habilidades que ele precisa e não sei o quê. Só que ao longo do filme você percebe que não era necessidade do filho
tá naquele lugar de destaque. E ele exigindo produtividade o tempo todo. Daí teve uma hora que o filho surtou, né? Fez uns negócios lá que o pai não gostou. E aí ele foi pedir pra uma outra pessoa, por favor, dê uma chance pro meu filho, né? Ele é muito talentoso e tal. E daí essa outra pessoa falou assim, você já parou pra pensar que o seu filho, ele é só mediano? E que tá tudo bem ele ser só mediano, né? E é uma coisa que, assim, não que eu tô querendo dizer que as pessoas são medianas, né? Não necessariamente é isso. E eu acho que, se for, tudo bem também. Mas às vezes as pessoas só querem ser elas. Só que a pessoa que faz parte do grupo que sofre estresse minoritário, ela não pode só ser ela. Ela tem... Eu vejo que uma pessoa LGBT, por exemplo, para ser uma pessoa profissionalmente de sucesso, considerada uma pessoa de sucesso, ela tem que ralar muito mais do que aquele cara heterossexual padrão, né? Uma mulher tem que ralar muito mais, e não é porque ela tem menos condições, mas é por conta desse preconceito mesmo. Então você encontra um monte de gente ansiosa, né? Você vê pessoas negras, por exemplo, tendo uma cobrança com a aparência de ter que se arrumar muito, de ter que passar muito perfume, e justamente porque existe ali uma pressão de que se ela não estiver mais arrumada do que as pessoas heteronormativas, ou as pessoas brancas, por exemplo, pode ser que ela seja desvalorizada, desconsiderada, invalidada de alguma forma. Enfim, então eu acho que a reflexão disso, no caso do filme, né, os personagens lá falaram sobre a mediocridade, mas eu enxergo essa questão da mediocridade simplesmente como as pessoas só querem ser aquilo que elas têm a oferecer, né, pro mundo, e não mais do que isso. E acho que, em resumo, né, talvez é sobre isso e tá tudo bem, né, usando Tá tudo bem. Meu Deus. E fora do story tá tudo bem? Aquelas começam a piorar, né? Exato. Mas eu acho que é isso, assim, a gente conseguiu... A gente não, né? O Emerson deu todos os caminhos pra gente refletir sobre esse assunto. Assim. A gente só surfou na onda. Exatamente. Louco. Você quer complementar com alguma coisa, Emerson, que faltou? Em termos teóricos, né, é isso. A gente precisa entender que existem diferenças e que essas diferenças, elas são importantes, precisam ser olhadas, né? E a gente pode, se a gente não vive, né, pelo menos não agredir, não invalidar, não reproduzir essas formas de discriminação, né? Tem muito pouco que a gente pode fazer sozinho, né? Então, se a gente não faz parte da comunidade, a gente pelo menos pode contribuir para que as pessoas se sintam confortáveis para se encontrarem, né? Para falar sobre si, sobre suas questões e se identificarem no meio das multidões, das massas, né? Já é meio caminho andado, né? Fazer o mínimo já é meio caminho andado. Exatamente. Encerramos, vocês querem falar mais alguma coisa? Tá. Eu só queria, não sei se você ia fazer isso, Felipe, mas eu queria agradecer o Emerson pela participação, pela disponibilidade. Eu sei que a gente estava tentando marcar já há um tempo, então finalmente trouxemos o Emerson, nosso primeiro convidado, primeiro de muitos, né, Fê? Por favor. Tomara. Então, muito obrigada de verdade, Emerson, por compartilhar toda a sua experiência, o seu conhecimento e a sua disponibilidade de tempo também, né? E a sua conta do Google Workspace. Imagina. Eu que agradeço o convite. Eu adorei falar sobre isso. Acho que é mais uma oportunidade de a gente promover alguma mudança, né? Eu agradeço o convite. Agradeço também, Emerson. Eu tenho um contato mais direto com o Emerson e a gente resolve muitos assuntos por minutos. Então, às vezes eu fiquei até meio desconfortável de pedir mais isso pro Emerson, porque eu tô vendo aqui a rotina louca que ele tá e que eu tô também. E dele, então eu agradeço muito ele falar nesse podcast. Eu sei que não é fácil encontrar um momento na agenda louca que a gente tá, porque inclusive a gente não comentou no início do podcast, mas o Emerson tá no mestrado também, né, Emerson? Ele entrou agora e ele tá na pior fase, que é a fase das aulas. Então, assim, eu entendo completamente essa loucura. Ou seja, se ele encontrou um tempinho ali pra gente,
É porque, de alguma forma, ou ele tem muita consideração por nós, ou ele é muito pouco assertivo. Eu prefiro ficar com a opção da consideração. Eu acho que a consideração por vocês e pelo tema também. Né? Eu acho que... Sim. Não é só sobre a gente, Felipe. Que bom. Tudo que bem. Bom. Que egocêntrico, né? Então... Mas é isso, gente. Então... sigam a gente nas redes sociais. Aqui é verdade. Faz o jabá. Felipe, não acaba o podcast antes. Não, vamos não, gente. Vocês matutos, sigam a gente nas redes sociais. O meu Instagram é bruna.tukamoto. Produzo vários conteúdos que vocês já sabem. Depois desse episódio, vocês já sabem sobre o que eu falo lá. O meu é psi.felipebm. Às vezes eu produzo, às vezes não. Eu não sou organizado igual a Bruna. Mas eu produzo vários conteúdos sobre análise do comportamento, psicologia, enfim. O meu é Emerson com 2 S.psi. Eu tô afastado das redes sociais, né, por conta dessa vida que eu tô levando no momento. Mas eu pretendo, num futuro não muito distante, produzir mais conteúdo sobre essas discussões também. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Compartilhe esse episódio. Principalmente com a galera mais privilegiada. Manda como indireta. Sim. E tem bastante gente que frequenta a clínica que assiste os nossos podcasts, viu, Bruna? Então... Ai, meu Deus, o que acham de mim, será? Jesus amado. Adoram, inclusive. Ai, que bom! Gostam muito de você. Então, compartilhem se vocês gostaram e é isso. Um beijo. Até a próxima. E não deixem de matutar. E não deixem de matutar.